A meliponicultura é a criação de abelhas de espécies nativas para a produção de mel. E é justamente isso, a espécie das abelhas utilizadas, que a torna diferente da apicultura tradicional. Mas quais são as vantagens desse método? Vamos descobrir agora com o engenheiro agrônomo Pedro Acioli. Pedro, bem-vindo ao nosso programa. Bom, a diferença então está na abelha, é isso? Isso. As abelhas sem ferrão, como o nome disse, elas são nativas do Brasil e não têm ferrão, ou seja, o ferrão é atrofiado. E as abelhas mais conhecidas hoje são os híbridos, que são as abelhas com ferrão, a espécie melípona, a espécie Apis mellifera, que é a mais conhecida, que é no popular é chamada africanizada. É a chamada Europa, né? Como no interior o pessoal fala muito isso, Europa. E a abelha sem ferrão, a mais conhecida é a uruçu, que da denominação indígena, que significa abelha grande. Ou grande abelha. Mas tem outras espécies nativas sem ferrão, né, que fazem mel também. Isso, tem a uruçu, tem a jandaíra, que é específica do sertão, a moça branca, a grude, né? Tem diversas espécies, ou seja, no Brasil nós temos mais de 400 espécies de abelhas nativas sem ferrão. E é uma produção de mel que dá para ser utilizada comercialmente? Porque a gente sabe que as abelhas africanizadas, como você falou, elas foram introduzidas justamente pela questão da produção. A nativa, ela tem essa produtividade? A produtividade da nativa é bem menor. Ela está em torno de 1 kg de mel ao ano. Mas, em compensação, o valor agregado desse mel é muito maior. Enquanto você comercializa hoje 1 kg de mel de abelha com ferrão a R$ 7,00, 1 kg de abelha ou 1 litro de abelha sem ferrão, da espécie uruçu, de qualquer uma delas, você comercializa de R$ 150 a R$ 200. Esse mel tem alguma diferença, por exemplo, em termos de propriedade, de sabor? A gente sabe que o mel de jandaíra, se eu não me engano, ele é um mel mais claro, né? Um mel mais adocicado. Tem diferença? Tem. Os méis das abelhas sem ferrão, eles são os méis mais elaborados. Apesar de ter uma quantidade de umidade maior, mas essas abelhas visitam principalmente as flores das plantas nativas. Então, se atribui também um grande valor medicinal, ou seja, era quando nossos avós, né, receitavam o mel e o chá para curar a gripe, era de abelha sem ferrão. Era pensando na abelha nativa, então. E tem um fator ambiental muito importante aí, né? A abelha nativa, a outra abelha também, claro, mas assim, elas visitam ali mata, flores, árvores frutíferas, tem a questão da polinização, isso traz vantagem também para o produtor, por exemplo, ela vai polinizar a cultura também do cidadão que tem uma propriedade e coloca a abelha nativa, como é que dá essa? Claro, é o seguinte, a abelha, ela é o polinizador mais perfeito que existe, ou seja, os vegetais superiores precisam de um agente que faça esse cruzamento, ou seja, leve o gameta masculino para a flor feminina. Então essas abelhas desempenham esse papel. E as abelhas nativas em especial, como o nome já diz, nativas, elas se especializaram nas plantas nativas, ou seja, nas plantas de caatinga, nas plantas do cerrado, nas plantas de todas as regiões, de todos os biomas. Então isso é muito importante, porque ela tem um hábito alimentar muito específico. E é esse sabor diferenciado que esses méis têm. E acaba agregando valor ao produto final. Agora me tira uma dúvida, essa era uma prática que estava se extinguindo, a questão da abelha nativa? Ah, sim. Como é que estava essa situação? Passou alguns anos e a abelha nativa foi esquecida, né? Com o advento da abelha do gênero Apis, né? Foi introduzida no Brasil e teve uma grande visão de produção, né? O pessoal estava atrás da quantidade, na verdade. E hoje você sabe que com um país globalizado, com um mundo globalizado, né? Os méis, os sabores diferenciados, esses nichos de mercado que a gente chama, quando se encontra, se valoriza. Então, os méis de melíponas, de abelhas sem ferrão, têm essa característica de ter sabores totalmente diferenciados, né? Então, a maneira está de resgatar, então, toda essa cultura, né? Isso. E essa cultura estava muito restrita
às comunidades quilombolas, aos indígenas, né? Ao agricultor familiar. Ao agricultor familiar. E isso está sendo resgatado pela uma necessidade de mercado. Hoje a alta gastronomia usa esse mel, né? Na alta gastronomia está sendo muito valorizado, e também como um diferencial nas pesquisas, né? Porque está se valorizando muito a coisa nativa, a coisa do Brasil hoje, né? Você falou da questão da alta gastronomia. É interessante lembrar que assim, o mel, ele, apesar de ser, o pessoal pensa que é igual, mas assim, ele vai variando, as nuances variam de acordo com a planta que a abelha busca para fazer, e tem cada tipo de mel tem sua característica, né? Isso. Agora vamos falar da questão da produção, do processo em si. É um investimento caro? Eu preciso de muita colmeia? Como é que é para poder introduzir esse tipo de criação, para quem está interessado, por exemplo? Certo. Das criações, né, de abelha, das espécies de abelha, as abelhas sem ferrão é a mais, eu diria, mais em conta, porque as colônias, as caixas são pequenas, elas são caixas de 20 por 20, usa pouca madeira, né, então o valor é bem menor. Você não precisa dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Ou seja, aquela roupa especial, aquele fumegador ali, para poder deixar a abelha meio desorientada para poder puxar o mel ali, não precisa. Não precisa. Então, é um investimento muito menor. E outra coisa, você trabalhar com abelha, você não precisa ter terra, porque a abelha ela não respeita os limites que a gente conhece, né? Os limites de uma propriedade. Se é uma abelha sem ferrão, por exemplo, eu posso ter essa colmeia perto da minha casa, perto de um viveiro de pássaros, por exemplo, perto de animais? Tem algum problema com isso? Não, de jeito nenhum. E elas são criadas dessa forma, são criadas... Inclusive hoje, para a educação ambiental, no Sul está se fazendo muito isso, como um elemento paisagístico nos grandes condomínios, né, para atrair as pessoas. Então é uma beleza, quer dizer, natural que a gente tem. Por quê? Porque ela não tem problema nenhum de ferroar ninguém. Então é uma abelha... muito boa de se criar. Para quem tem criança em casa também não há problema nenhum. Qual é o limite mínimo de colmeias que eu tenho que ter para ter uma pequena produção? Olha, isso vai depender da sua área de pastejo, que a gente chama, onde você tiver o pasto para as abelhas, né? Mas eu acredito que, para começar com melípano... pasto para abelha, vamos só especificar, é a área para onde a abelha tenha para onde buscar o néctar, o pólen, né? Assim, para poder fazer o mel. Não significa que eu precise ter um terreno grande ou um terreno pequeno. Eu posso ter várias colmeias num canto menor, desde que eu tenha onde as abelhas buscarem alimentos. Seria essa área de pastejo, né? Só para a gente especificar isso. Então, para se começar uma criação, eu diria que comece com mínimo 5 colônias. A gente começar com 5 colônias. Para você começar a aprender a manejar essas abelhas, né, multiplicar, que hoje há um processo muito interessante de multiplicação das abelhas. Você não precisa mais estar tirando ela do habitat natural. Você, a partir de 2, 3 caixas, você começa a sua criação, né? E depois vai disponibilizando outras colmeias e elas por elas mesmas vão se reproduzindo e você vai aumentando a criação. Vamos multiplicando elas, né? Em quanto tempo eu tenho retorno financeiro? Olha, dependendo do que você, a sua linha de atuação, você pode ter dentro de 1 ano a 1 ano e meio, você já pode ter o retorno financeiro. E quanto eu invisto? Qual é a média de investimento? O investimento... 5 colmeias, por exemplo. 5 colmeias. Hoje seria R$40, entre R$40 e R$60 uma colmeia, mais a rainha, né? A rainha, as abelhas, né? A colônia em si, né? Então seria mais ou menos entre R$200 e R$240 para iniciar. Para você ter R$200 para o início de criação, com retorno já a partir de 1 ano, realmente é vantajoso. Para o pequeno agricultor, por exemplo, isso é uma boa opção de lucro também. Isso. E para quem eu vendo isso? Hoje, nós desenvolvemos esse trabalho lá em Água Branca. O mel, ele, como a gente diz lá, não esquenta lugar, né? Porque a oferta é muito pouca e a demanda, a procura é grande. Então, você tem sempre uma procura. No semiárido, em qualquer região que você disser que tem mel de abelha sem ferrão,
ele imediatamente é procurado. Como é que é o processo de manipulação? Eu preciso ter, por exemplo, nos apicultores tradicionais, o pessoal além de ter aqueles EPIs, todos têm aqueles tonéis que você coloca para poder pasteurizar o mel. É preciso isso ou é aquela coisa mais artesanal mesmo, de pegar o mel, jogar lá no vidrinho, coar? Como é que é isso? Olha, hoje a gente trabalha com a caixa chamada Caixa Ímpar, que foi desenvolvida na Amazônia, pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia. E ela tem uma facilidade muito grande. Você vai tirar, vai ter boas práticas, né, de fabricação, tira com a seringa esterilizada, coloca nos vidros, né, e você pode ter 3 processos de conservação: a pasteurização, a maturação e conservar em geladeira, que acredito que todos hoje já têm uma geladeira. Né? Com certeza, fica mais fácil até para poder manusear esse mel e levar para o comprador, na verdade, que é o destino final. Como é que está a situação dessa produção aqui em Alagoas? Olha, Alagoas tem a felicidade de ter várias espécies de abelhas sem ferrão. Quer dizer, a gente tem dito que Alagoas hoje é o paraíso das abelhas sem ferrão do Nordeste. Nós só em Água Branca, uma cidade aí no Alto Sertão de Alagoas, encontramos 8 espécies, já catalogadas cientificamente. Falando do sertão, mas assim, o estado inteiro é um potencial. Tem um potencial. No litoral você tem a rainha das abelhas sem ferrão, que é a Escutelares, que é a uruçu verdadeira. Você tem jandaíra, lá no semiárido você tem, aqui você também tem jataí, mandaçaia. Então todas as espécies de grande importância econômica, a gente tem em Alagoas. Para o produtor que está interessado, ele procura quem? Existe uma associação? Hoje o Sebrae despertou para a meliponicultura há um ano e pouco, e tem feito um trabalho muito interessante, desenvolvido um trabalho muito interessante lá em Água Branca. Especificamente. Mas nós temos hoje em Viçosa, a gente também, Champreta, o Bergson, um amigo nosso aqui na região de Praia. Então, o mais interessante é você procurar o Sebrae para ele indicar. O Sebrae direciona, na verdade. Direciona. Pedro, para a gente finalizar nosso papo, vai ter agora em setembro um seminário, né, sobre o tema. Vamos falar um pouquinho desse evento, quem é que pode procurar, ele vai ser quando, é direcionado a quem? O 15º Seminário Alagoano de Apicultura e 2º Seminário de Meliponicultura vai ocorrer na cidade de Santana do Ipanema. Né? Começa às 8 horas da manhã, qualquer pessoa pode comparecer. Tem um investimento de R$20, mas você tem direito ao café da manhã, ao almoço, ainda recebe um kit. E tem o principal é a capacitação, né? E a capacitação. Tem excelentes palestras, né? E você vai ver uma feira apícola com os produtos produzidos aqui em Alagoas. Isso é uma maneira de disseminar essa cultura para a gente se destacar cada vez mais, né? Já que, como você falou, somos o paraíso das abelhas nativas. Isso, eu acredito. Ok, então, Pedro Acioli, muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Obrigado a você. Bom, o Pauta Especial de hoje fica por aqui. Amanhã a gente se vê às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá!